Mano, tô migrando de área e comecei a estudar programação. Estou em dúvida por qual linguagem começar, entre Ruby e PHP. Poderia me dar a sua opinião sobre elas? Desculpa se estiver incomodando. Não tá não. Cara, essa é uma discussão que... E aí, se você perguntar pra pessoas diferentes, você vai ouvir respostas diferentes. Você tá falando entre Ruby e PHP, e eu já começaria dizendo por que você tá limitando só essas duas. Eu acho que tem... E aí você vai ter N critérios que você vai escolher. Tipo, desde qual que é a abertura que tem no mercado, como que elas pagam, qual que é a comunidade que você vai encontrar. Tanto Ruby quanto PHP você vai encontrar bastante gente trabalhando com eles, então você tem bastante suporte da comunidade, você vai ter vasto material, vasta literatura. Vai ser a mesma coisa com Python, vai ser a mesma coisa com Java, com JavaScript. Então, discutindo principalmente as linguagens que você tem atualmente, em termos de comunidade e material disponível, poucas vão ser mais fracas do que as duas que você está colocando, tanto Ruby quanto PHP. PHP eu acho que tem uma multidão de pessoas que conseguem trabalhar com freela, por exemplo, fazer trampo por conta própria usando PHP e trabalhando com ele também. E eu acho que isso tem duas implicações. Uma é, você vai encontrar bastante abertura. E quando eu falo bastante abertura, putz, é bom a gente tomar muito cuidado, porque faz a pessoa achar, nossa, então eu tenho emprego garantido, e aí a pessoa às vezes se frustra porque não é tão fácil assim conseguir emprego. Mas definitivamente tem muito mercado de PHP. Só que tem uma segunda implicação que é salário, né? Os salários em PHP costumam ser bem mais baixos do que com outras ferramentas. Por quê? Porque você vai encontrar, tem uma multidão de pessoas aí que trabalham com PHP. E eu não tô falando isso como falar mal. Como eu falei, tem abertura. E por ter abertura, às vezes faz sentido. Você quer começar, então você vai começar por onde você tem mais espaço. Python também tem bastante espaço. Tem uma comunidade uma comunidade gigantesca. Tem certa abertura. Dificilmente a gente vai discutir alguma plataforma que tenha a mesma abertura que PHP, mas ainda assim Python é muito vasta. Eu acho que Ruby teve um momento gigante ali na época que o Rails estava em alta, e eu acho que tudo que tem hoje é por causa daquele momento que estava lá. De novo, eu não tô falando isso de forma depreciativa. Eu gosto bastante de Ruby. Eu gosto mais de Ruby do que de Python, por exemplo. E eu não sou tão fã do Rails, mas ele, sem dúvida, teve muito mérito naquele momento que ele alavancou. E até hoje, né? Eu acho que eu tava navegando pelo DevTools hoje e aí eu vi essa informação que eles deixam no rodapé da página. Não é bem rodapé, mas... Né, que ele é feito com amor, Ruby on Rails. Então, o framework tá aí ainda sendo utilizado. Então eu não tô fazendo pouco caso disso. Eu acho que isso é importante. Mas eu não vejo muita coisa, muita discussão nova em torno de Ruby hoje em dia. E eu não sei se isso é um problema, sabe? Tipo, pode só significar que, ok, as ferramentas estão bem consolidadas. Eu não tô querendo dizer que não tenha, né? A comunidade Rails deve estar ativa. Eu não faço ideia, mas eu imagino que esteja ativa. Eu só tenho visto pouca coisa sendo discutida no mundo Ruby nos últimos anos. E aí, nos últimos anos, eu tô falando assim, nos últimos, sei lá, 10 anos, assim, eu não... É raro eu ouvir alguma coisa de Ruby, de Rails, de Sinatra, da comunidade Rails em geral. Isso é muito opinativo, tá? E por ser opinativo, eu acho que, tipo, é bom você só tomar cuidado com como você encara... E eu tô falando não só de mim, né? Como você encara o que qualquer pessoa vai te dizer. Porque qualquer pessoa vai te dizer baseado na opinião dela. E não existe resposta certa e resposta errada pra isso que você tá falando. Entre Ruby e PHP eu escolheria Ruby. Mas na verdade, a primeira coisa que eu pensaria é por que eu tô limitando essas duas e quais outras
opções existem. Go, pra mim, Go não é minha linguagem preferida, tá? Eu gosto mais de Ruby do que de Go, mas levando em conta isso que eu falei, que é uma parada muito opinativa e você não tem que deixar ninguém tomar essa decisão por você. Mas Go é pra mim hoje a linguagem mais amigável que existe pra pessoas que estão tentando iniciar. Por vários motivos. O principal deles é sai de cena toda a ideia de orientação a objetos, que eu acho que é de longe o que mais complica na vida de quem tá iniciando. Com certeza vão haver pessoas que vão dizer, não, isso aí que você tá falando não tem nada a ver, porque quando eu aprendi com orientação a objeto e eu consegui, tá tudo bem, sem problemas. Mas eu acho que isso facilita um pouco. Então, Ruby é orientado a objetos, então você vai ter que aprender. E é ruim, porque você tem que aprender a linguagem e ao mesmo tempo você tem que aprender o paradigma. Então, o que é uma classe, o que é herança, o que é polimorfismo, o que é encapsulamento. E aí a orientação a objeto traz com ela toda uma complexidade que o pessoal ficou décadas discutindo e debatendo e evoluindo para padrões de design, para certas formas de fazer. Então você vai ter livros e livros que só discutem toda a complexidade que vem da orientação a objetos. Então, eu acho que isso pode ser um pouco intimidador para pessoas que estão começando. E aí, Go não tem esse problema. Go também, ele não tem esse ruído da orientação a objeto, como ele também traz uma abordagem muito simplista. Que os criadores da linguagem, galera que projetou a linguagem Go, é uma galera que vem de décadas atrás. Eles criaram várias, né, eles criaram o padrão ANSI, tem gente lá que trabalhou na criação da linguagem C, e eles tinham uma proposta de criar uma linguagem que basicamente a ideia deles é assim, se tem um jeito certo de fazer isso, esse vai ser o único jeito na linguagem. E isso, eu não tô falando se isso é certo ou se é errado, mas é simplista. E por ser simplista, faz com que uma vez que você aprenda um jeito de fazer determinada coisa, aquele jeito provavelmente vai ser o jeito mais comum de se fazer. Ainda que exista outras formas de fazer, dificilmente você vai ver pessoas fazendo de outra forma. Eu tô trazendo uma terceira opção pra você, tá? Então, assim, das duas opções, o que eu faria Ruby, porque eu acho que eu iria pra uma opção que tem... apesar de ser mais difícil de entrar, quando entrar você vai ter uma oferta melhor de trabalho, de salário e tudo mais. Mas eu colocaria essa terceira opção, e se eu tivesse essa terceira opção na mesa, eu iria por ela. Porque eu acho que é uma linguagem, Go, no caso, é uma linguagem mais nova. Ela é de 2008, se eu não me engano. Ela é da Google. Tem muita coisa muito, muito fera feita com ela. O Kubernetes foi feito com ela, Docker foi feito com ela, Prometheus. Tem bastante gente trabalhando com ela. Não é nem de longe, você não vai encontrar a mesma comunidade que você encontra nessas outras linguagens como PHP, como Python, como o próprio Ruby, mas isso é diferente de dizer que não existe uma comunidade. Existe uma comunidade forte por trás, sim. E eu acho que ela oferece excelentes salários. Ela é bastante promissora e ela é simplista. Eu acho que ela é amigável para quem tá começando. Tem um mercado muito, muito... Eu quero dizer aberto, de novo, porque eu não quero também colocar essa expectativa de eu vou só aprender a linguagem e ter um emprego garantido. Infelizmente, nenhuma linguagem que você for aprender vai ser assim. Mas algumas têm mais abertura que outras. Eu acho que o lance do Go é que, como ainda é uma linguagem que as pessoas estão aderindo aos poucos, eu tô procurando as melhores palavras pra dizer aqui, mas eu acho que assim, tem oportunidades, né? Tipo, a linguagem que eu mais gosto hoje é Rust. Eu tô aprendendo ela ainda, na verdade, mas é a que eu mais gosto. Ela é diametralmente oposta à proposta de Go. Ela
Enquanto o Go tem uma proposta de ser simplista, Rust tem uma proposta de falar, não, a gente vai criar todos os mecanismos possíveis para ter design de código de diversas formas diferentes e tal. E, de novo, você vê, não existe certo ou errado aqui, o que existe são decisões de design da linguagem. Mas quando você compara Go com Rust nesse sentido, o Ruby tá mais perto de Rust do que de Go. É isso que é nesse ponto que eu queria chegar. Então, Ruby é uma linguagem orientada a objeto. Rust não é orientado a objeto, mas acho que isso não importa agora. O que importa aqui é falar assim, em termos de como que a linguagem funciona como ferramenta de modelagem, o Ruby tá mais pro lado da complexidade que Rust escolheu. E de novo, eu quero deixar isso muito claro, assim, eu não tô sendo depreciativo, eu não tô falando isso como algo ruim da linguagem. Até porque eu prefiro uma linguagem que tenha mais ferramentas de design para eu poder falar, beleza, é assim que eu quero desenhar meu código. E Go carece dessas ferramentas por decisão de design. Foi como eles escolheram fazer. Eles decidiram que a linguagem seria assim. Então eu tô só te trazendo essa perspectiva para você entender por que eu acho que para quem é iniciante, Go, hoje eu diria que Go é a melhor porta de entrada. É uma linguagem simplista, ela tem oportunidades, ela paga bons salários, tem uma comunidade em torno, não é exatamente uma comunidade forte igual a de Python ou igual a de PHP, mas tem uma comunidade boa em torno. Tem projetos bacanas para você poder se envolver se você quiser, projetos open source, tem bastante coisa. Então, se você realmente acha que por algum motivo as suas escolhas têm que estar restritas a essas duas que você está colocando, eu iria pro Ruby. De novo, por uma opinião pessoal minha. Eu gosto mais de Ruby do que de PHP. Mesmo considerando tudo isso que eu acabei de falar sobre simplicidade, complexidade, eu iria pro lado de Ruby. Eu acho que ela tá mais alinhada com uma série de outras ferramentas modernas que você vai encontrar. E, de novo, eu não tô depreciando PHP com isso. PHP tem o espaço dele, tem um monte de gente que curte, tem um monte de ferramentas que sai, é bastante ativo. Laravel, enfim, você vai encontrar coisas. Então, acho que o melhor conselho que eu posso te dar é não siga o meu conselho, né? Ou seja, ouça o que eu tô dizendo, mas tenta fazer uma avaliação por conta própria também e chegar a alguma conclusão. Talvez seja bom ouvir o que outras pessoas vão dizer pra você. Perguntar, fazer essa pergunta para outras pessoas e considerar as razões delas. Talvez elas vão falar, não, esse tio aí não tá com nada, o que tá falando não tem nada a ver, e tá tudo bem. Mas leva isso em consideração. Mas tenta fazer a sua própria pesquisa e chegar à sua própria conclusão. Se eu tivesse na sua posição, talvez, sem saber o que eu sei hoje, sem ter a experiência que eu tenho hoje, sem ter nenhuma noção, eu provavelmente não estaria igual a você, na mesma dúvida, né? Então, para eu falar hoje, para eu falar que eu escolheria Ruby, é porque tem toda essa experiência que eu tenho para trás que me faz pensar, eu gosto mais de Ruby do que de PHP. Vai saber se seria isso.